Graça e paz, irmãos, boa noite. Quantos estão gratos por mais um domingo em podermos adorarmos ao Senhor em comunidade? Eu estou feliz, estou grata ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui. E eu quero que vocês abram a Bíblia nesse momento, lá no Salmo muito conhecido, Salmo 100. Quero que vocês fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Lá no Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Olha só como esse salmo é perfeito. Olha o que é que ele diz: servi ao Senhor com tristeza. Servir ao Senhor com alegria. E onde é que eu encontro essa alegria? Quem é essa fonte de alegria? O próprio Jesus. Servir ao Senhor com alegria. Que a gente possa inculcar, né? Eu tenho que servir ao Senhor com alegria. Ah, mas eu estou doente, irmã Marília. Servir ao Senhor com alegria, porque você ainda tem fôlego de vida. Ah, mas eu estou acamado. Servir ao Senhor com alegria, porque você tem ouvidos, olhos e boca para falar. Servir ao Senhor com alegria. Olha só o que diz aqui: apresentai-vos diante dele com cânticos, né? Irmãos, eu estava estudando e sobre o louvor é tão importante que o louvor ele muda, ele transforma todo o ambiente.
enquanto Paulo e Silas louvavam, né? Todo aquele local foi transformado. E eles foram libertos. Para vocês terem noção, tanto que o louvor, esse momento é especial. Momento para preparar a chegada da preciosa palavra. É o momento em que eu me derramo ao Senhor. É o momento em que eu louvo por mais um dia. É o momento que eu louvo porque eu tenho família. E ainda diz assim, ó: entrai por suas portas com ação de graça. Ele já disse que a gente tem que chegar aqui já alegre, com ação de graças, porque Ele sabe que aqui nós encontraremos a fonte de toda alegria. Todo mundo tem tristeza, todo mundo tem problemas. Quando Ele diz assim, entrai por aquela porta bem ali, eu já tenho que entrar com meu coração cheio de expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. E começa por onde? Pelo louvor. O louvor, ele tem uma possibilidade muito grande de transformar até o nosso semblante, de transformar o nosso ser, de transformar as nossas ações. Porque quando eu louvo verdadeiramente ao Senhor, eu abro meu coração. E o louvor é uma forma de oração. Quando eu louvo ao Senhor, eu estou orando. Eu estou orando agradecendo pelo que Ele é, por quem Ele é, o que Ele fez em mim, o que Ele vai fazer. Ainda diz mais assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. E eu me apego nessa palavra aqui, irmãos, com toda a minha força, acreditando que esse Deus é misericordioso e que essa misericórdia, ela vai estar em todas as gerações da minha família. Vai resgatar, vai transformar os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, a minha nora, as minhas noras, a família das minhas noras. Então eu me apego com toda a minha força nessa palavra. Então eu quero que vocês repitam assim comigo: servir ao Senhor com alegria. Bem alto, irmãos. Agora eu quero que vocês digam assim: eu sirvo ao Senhor com alegria. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, obrigada porque o Senhor é a fonte da nossa alegria. Que nesse momento, Senhor, o Senhor abra os céus neste lugar. E que esse ambiente seja transformado, Senhor, através do nosso louvor. Coloca, Senhor, os nossos lábios um novo cântico. Um cântico de louvor a Ti pelo que Tu és, Deus. Pelo que Tu tens feito. Pelo que o Senhor vai fazer. Graças nós te damos, Senhor, porque esse momento nós vamos nos preparar para receber mais de Ti através da Tua palavra. Senhor, nesse momento eu te peço, deixa lá fora, Senhor, no largo do esquecimento, toda tristeza. Senhor, que o Senhor derrame nesse lugar uma porção dobrada da Tua alegria, Senhor. E que juntos possamos declarar que o Senhor é a fonte da nossa alegria, Pai. Muito obrigado. Receba nesse momento, para o louvor da Tua glória, o nosso louvor. Vamos juntos louvar o Senhor, irmãos? E
para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoa. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana,
O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Fogo não me queima, nas águas eu vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo,
fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor, sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito, eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor, sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito, eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu desejo é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso,
Amém, irmãos? Olha só o que eu falei no começo, né? Dos louvores. Que bom que nós temos fôlego de vida para louvar o Senhor. Hoje eu vou trazer mais um texto bem conhecido sobre oferta aqui. Está lá em Malaquias 3, no versículo 10. Acho que os irmãos já sabem até de cor, né? Mas hoje nós vamos aprender algo muito importante, né? Que o Senhor falou ao meu coração. E, irmãos, eu sou fruto de muitas ofertas. A minha família é fruto de muitas ofertas. E eu tenho certeza que aqui tem muitos irmãos que são fruto de ofertas. E eu me sinto muito privilegiada em poder ofertar ao Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu primeiro dízimo foi R$50. Vocês não sabem o quanto que eu passei a semana toda olhando esse dinheiro no envelope. Na época tinha um envelope ali, né? Agora é de Pix. Eu nem gosto muito, eu gosto de anotar. Mas eu fiquei muito feliz, irmão, esperando chegar no domingo para entregar o que é do Senhor naquela época, né? E aí, diz lá em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Hoje eu queria dizer para vocês, irmão, que oferta, ela é um ato de inspiração. E eu tenho um irmão aqui na igreja, que ele é uma inspiração para a minha família, de oferta, de serviço ao Senhor, né? Irmão, eu preciso ir ao hospital. Ele vai, né? É um ato de oferta, porque ele está ofertando seu tempo. Irmão, eu caí no banheiro, preciso ir no hospital. Ele está lá ofertando o tempo dele. Irmão, fulano de tal vai ter um bebê. Lá está ele na maternidade. Irmão, morreu a irmã tal. Lá está ele resolvendo caixão e documento. Isso, irmão, é um ato de oferta, porque ele está ofertando o tempo dele. E quando diz que oferta é um ato de inspiração, é isso. E não é só tempo, não. Financeiramente também. Quando oferecemos, estamos confirmando que Deus é o nosso provedor. Algo que eu aprendi no congresso, lá do carnaval, foi que o meu trabalho é apenas um canal. Porque o provedor da minha casa é o Senhor. Lá no meu trabalho, eu tenho que fazer excelência, porque a excelência, ela honra a Deus e inspira outras pessoas. Isso tocou tão profundo no meu coração, irmãos. Você já imaginou você inspirar uma outra pessoa? Seja lá onde for, seja na rua, em casa. Por isso que oferta, ela é um ato de inspiração. E oferta, ela deve ser voluntária e com alegria. Com alegria, irmãos. Olha só. Deus se agrada de quem dá com o coração sincero. Tem um versículo. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Olha só o que o Senhor diz, né? Oferta tem que ser com alegria. Por isso que a Bíblia diz que quando nós estamos chateados, obrigado com nossos irmãos, eu nem preciso trazer oferta aqui. Ele dá uma ordem, né? Vai lá, resolve os teus pepinos com o irmão, aí eu vou receber a tua oferta. Olha como a oferta é algo tão importante no nosso culto de adoração ao Senhor. E ele diz ainda que oferta, ela gera colheita espiritual e material. Porque a lei da semeadura, irmão, ela não falha. Deus é fiel. É a lei da semeadura. Aquilo que tu planta, olha só. Quem semeia pouco, também pouco colherá. E quem semeia com fartura, com abundância colherá. 2 Coríntios 9:6. Quem semeia com generosidade, também colherá abundantemente.
Deus é fiel. E a gente acha que eu estou ofertando aqui só, vou ofertar. E o Senhor está vendo porque Ele é fiel. E eu achei algo interessante quando Ele diz que a oferta é um canal para abençoar o próximo. Que nós estamos fazendo aqui essa campanha de ofertar para os irmãos que vão viajar. Nós ofertamos com alegria na vida da irmã Amparo. E hoje ela está ali, linda e maravilhosa ali atrás, né? Te amo, irmã. Nós ofertamos na vida da irmã aqui, que passou por uma cirurgia. Eu já disse que eu sou um canal de oferta. E eu sou muito grata ao Senhor, irmã. Olha só o que diz. Não te esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros, por de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 16. A oferta deve ser usada para ajudar os necessitados e sustentar a obra de Deus. Os irmãozinhos estão lá em Anápolis agora, fazendo a obra. E eles precisam também da nossa oferta. Para ver como a oferta, ela não é aquele rótulo. Se tu não ofertar, tu não vai ter nada, né? Olha só como é importante a oferta. E por último, irmão, a oferta, ela revela o nosso coração. Por que ela revela o nosso coração? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Nossa generosidade demonstra aonde está o nosso coração. Será que o Deus do dinheiro está no meu coração? Irmão, eu não tenho. Se meu marido disser assim, minha esposa sai do serviço hoje, eu louvo a Deus, agradeço, termino o ano e vou servir ao Senhor na minha casa. Porque para mim eu sei que Ele vai prover. Eu quero contar um breve testemunho aqui. Quando o meu marido trabalhava numa grande empresa de bebida e ganhava muito bem. Acho que foi o ano em que nós juntamos a maior poupança da nossa família. Aí em 2019 eu descobri que estava grávida do José Benício. Acho que com uma semana ele chegou e disse que ia sair. E eu disse, meu coração fechou, ficou bem pequenininho. Eu digo, meu Deus, e agora? Eu orei tanto para esse irmão sair desse trabalho. O que eu vou dizer para ele agora? Eu não posso desanimar o irmão. E eu falei assim, meu marido, vai lá, vai dar certo, né? E veio a pandemia e o Senhor nos honrou. E o José Benício ganhou todo o enxoval, ganhou chá de bebê, ganhou tudo e até hoje ele ganha, né? Porque o Senhor provê. E mais ainda, irmãos, o Senhor, Ele fez com que eu sonhasse muito além dessas ofertas. Ele fez com que eu ofertasse também o meu tempo na casa dele. E isso preencheu toda aquela preocupação que eu tinha. Porque às vezes a gente diz assim, eu não tenho como servir ao Senhor ofertando com o dinheiro. Mas você tem o seu tempo e o Senhor, os jovens, o Senhor vai abrir a porta de emprego. Ore ao Senhor, procure, se capacite também. Porque lembre que a excelência, ela honra a Deus. Então eu preciso me capacitar para que você possa também estar ofertando aqui na casa do Senhor. E por último, crianças, por último, irmãos, a oferta não é uma troca com Deus, mas uma expressão de amor, fé, compromisso com o reino. Quando oferecemos de coração, Deus supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4:19. Como você pode ser generoso na vida de alguém? Aí você leva para casa e ora ao Senhor e pergunte: como eu posso ser generoso na vida de alguém? Amém? Vamos agora ser generosos com o Senhor e honrar com o nosso dever de dar o que é dele? Vamos lá? Amém? Vem,
confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo que tem nos proporcionado, Senhor, porque Tu és fiel para conosco. Nós te agradecemos por tudo, que esses dízimos e ofertas sejam administrados da melhor forma possível e que eles venham para Te agradar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos para uns avisozinhos rapidinho. Primeiro aviso, Congresso Regional de Igrejas em Células, 3 a 5 de abril. O tema Células que Impactam. Será da Igreja Maranata do Turu e pedimos, que todos façam sua inscrição. Gente, esse congresso vai ser muito importante. Está, aqui o aviso, a inscrição R$30, mas vamos nos procurar e não vamos deixar de ir, vamos, sabe assim, eu estou com esse entusiasmo, bora fazer uma caravana, da igreja, para todo mundo estar lá, mobilizar os carros, levar os irmãos, isso aí já é uma comunidade, depois a gente faz um rodízio, leva uma pizzaria, olha aí que legal, come uma pizza no final, não é bacana? Vamos se organizar, gente, vamos fazer desse congresso algo muito precioso para a gente, tá? Para a gente poder estar juntos, em comunhão, porque em junho nós vamos trabalhar mais essa questão das células, para a gente, no segundo semestre, dando uns passos aí em relação às nossas células aqui da igreja. Segundo aviso, encontro mensal de células. Olha só que maravilha. Nessa terça, às 20 horas, nós temos célula 1 e 2 no apoio, tá? E aí nós teremos nossa comunhão de células. Por favor, estejam todos juntos. Vocês vão para a célula de vocês, nós vamos reunir todo mundo terça-feira aqui na igreja, tá? Não deixem de vir, não, tá? Estejam junto conosco. E o outro aviso é o retiro espiritual. Em abril está um mês
bem cheio, né? Nos dias 11 e 12 de abril, teremos retiro espiritual para os homens a partir de 12 anos. Inscrições até 6/4. No dia 25 e 26 de abril, retiro para as mulheres a partir de 12 anos. Inscrições até 20/4. A entrada na sexta, às 20 horas, e saída no sábado, às 21 horas. Valores da inscrição, R$30. Pode ser feito em espécie na secretaria ou pagamento por Pix da igreja e enviar o comprovante para a irmã Márcia. Não deixe de fazer essa inscrição nos retiros também. Então, mês de abril, vamos estar juntos aí todo final de semana, né? Seja no retiro dos homens, no retiro das mulheres, no congresso, e vamos vivenciar aí a comunhão. Amém? Vou chamar as crianças, né? E chamar, tem mais um? E o convida, gente, convida e chamar juntos, dia 29 de março, horário, às 19 horas. Ok? Amém. Vamos chamar o Denilson, né, que vai dar a palavra essa noite. Vamos chamar as crianças também. Não sei se os irmãos estão percebendo, eu estou percebendo, né? Tem umas mudanças acontecendo, né? Aqui, os avisos padronizando. E vamos, assim, estar orando para que nós, esse grupo, né, tem um grupo se levantando para poder estruturar, para da melhor forma possível, né? Para a gente poder tornar esse ambiente muito melhor para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar pelas crianças e por Denilson também, que vai ministrar hoje a palavra. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por tudo que tens feito, Senhor, na vida desses pequeninos em cada domingo, Deus, no semear da tua palavra, Senhor, na condução de cada lição, que tu possa estar conduzindo, Senhor, cada professor e cada criança, Senhor, para o entendimento e o crescer num conhecimento, para que venha te honrar e te glorificar. Em nome de Jesus. Colocamos também diante de ti a vida de Denilson, Senhor, não só a vida dele, mas a vida de Sara, de Esté, da sua família. Que tu possa estar cuidando, Senhor, do seu lar, cuidando do seu coração e da sua mente. E que ele, Pai, em nome de Jesus, possa nessa noite, Senhor, trazer a tua palavra de uma maneira, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, a ouvir o direcionamento vindo de ti. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem sair. Isso. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Me enxergam bem? Me veem bem, né? Me ouçam bem também? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia estarmos aqui reunidos para cultuar a Deus. E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós iremos ler do verso 6 ao verso 13. João, capítulo 1, verso de número 6 até o verso 13. Deixa eu pousar aqui para a foto. Glória a Deus. Amém? Então vamos ler João capítulo 1, a partir do versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo e ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez nesse lugar, buscando a Tua presença, buscando a Tua palavra, porque nós entendemos que ela é a verdade, que ela é fonte de vida, que ela transforma o nosso coração. É a Tua palavra que nos faz enxergar a verdade de que somos pecadores, mas a verdade de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e nos deu a salvação. É por intermédio dele que nós entramos na Tua presença nessa noite. E eu oro em nome de Jesus para que o coração dos meus irmãos estejam aptos a receber a Tua palavra e que frutifiquem, de modo que toda interferência, em nome de Jesus, toda distração, toda conversa paralela, Senhor, não concorra com a Tua palavra. E todas as ações do inimigo nessa noite, para querer atrapalhar, interromper, impedir que a Tua palavra transforme vidas nesse lugar, nós já declaramos caído por terra em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido para você que já leu o Evangelho de João. Fala a respeito do verbo de Deus, fala a respeito da luz do Senhor que resplandece sobre as trevas. E essa verdadeira luz que vinda ao mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é uma luz que dissipa toda a escuridão, que dissipa todas as trevas na vida daqueles que a recebem. Por vezes nós estamos assim, nos encontramos assim, cheio de pecados, de problemas, dúvidas, escuridão. Mas a palavra de Deus, como acabamos de ler, ela nos mostra que existe uma luz, existe uma esperança. Existe uma luz que ela nunca se apaga, e essa luz é o Senhor Jesus Cristo. De maneira que o texto também deixa muito claro, é muito óbvio na leitura do texto, que cada pessoa, independentemente da sua vida, independentemente da sua caminhada, você responde e corresponde de alguma forma a respeito dessa luz. E nessa noite nós iremos ler, e você também vai precisar decidir a respeito dela. Essa palavra é para você que já é um cristão firme, um cristão piedoso, um cristão que tem se dedicado na presença do Senhor, mas também é para você, um irmão que tem vindo à igreja, uma pessoa que ainda não se posicionou diante de Deus e ainda não interagiu, ainda não se envolve com o corpo de Cristo. Para você que é um simpatizante do Evangelho, que gosta de estar aqui, que se sente bem nesse lugar, mas que também ainda não tomou uma decisão a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que em nome de Jesus, assim como João enviado por Deus, eu sou enviado nessa noite para que Deus possa, por meio da sua palavra, abrir o teu coração e transformar a tua vida. Esse é o desejo do meu coração nessa noite. Esse contexto desse texto nos ensina a respeito da luz do Senhor. E no judaísmo, naquela época, a luz, ela significava a revelação de Deus, a forma como Deus se apresentava para as pessoas. A presença de Deus também era simbolizada por meio da luz. Se você for ler o Antigo Testamento, a partir do Êxodo, você vai perceber Deus guiando o povo de Israel por meio de uma coluna de fogo no deserto. Ali simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Se você olhar para Êxodo, capítulo 34, versículo 29, você percebe o desejo de Moisés de ver a Deus, e no vislumbre do Senhor, a sua face resplandece, e Deus então se revela na vida de Moisés por meio da luz.
Se você for ler Isaías 42, versículo 6, existe uma promessa do servo que seria a luz para as nações. Se você for ler então Isaías capítulo 9, versículo 2, já diz a respeito do nascimento de Jesus na profecia de Isaías, dizendo que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E esse texto que nós acabamos de ler, João então apresenta a luz que brilha nas trevas em um mundo pecaminoso. Você há de concordar comigo que nós vivemos desde Adão e Eva em um mundo caído, em um mundo corrupto, em um mundo cheio de confusão espiritual, em um mundo cheio de corrupção, em um mundo cheio de destruição. Mas a palavra de Deus, o plano salvífico do Senhor Jesus Cristo, ele é a resposta para esse caos a partir do pecado. E nós lemos, a partir do versículo 6 e 7, diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. E o tema da minha ministração, ele está aqui atrás, é o chamado para sermos faróis em um mundo escuro. Assim como João Batista, que foi enviado pelo Senhor, foi chamado por Deus para ser testemunha da luz, para ser um profeta do Evangelho de Deus, nós também nessa noite nós temos um grande chamado de sermos o farol e luz nesse mundo através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista, você deve conhecer a história, ele foi um homem diferente, ele foi um homem singular no seu meio. João Batista, ele não tinha conforto, João Batista não ligava para as melhores roupas, João Batista, ele não ligava para os melhores hotéis para se hospedar. João Batista, ele não tinha uma vida de luxo, a vida dele era muito simples. Você sabe, ele vivia no deserto, tomando mel silvestre, tinha uma vida muito diferente das nossas, e diferente até mesmo da sua época. Por quê? Porque o que queimava no coração de João Batista era anunciar a chegada do Messias. O que queimava no coração de João Batista era a proclamação da mensagem do arrependimento, era a proclamação da mensagem do Evangelho, era abrir os olhos do povo da sua época a respeito de que o Messias estava chegando e a respeito da salvação em Cristo Jesus. Então ele chama os judeus ao arrependimento, desafiando até mesmo os religiosos de sua época. Eu não sei se você já viu um farol no meio de um oceano, um farol marítimo, mas é muito parecido com o que está nessa foto. E o farol, para que ele serve? Ele serve para dar sentido, ele serve para guiar, ele serve para dar direção. Mas o farol, ele não é o destino final. O farol, ele não é o ponto de chegada dos viajantes. Pelo contrário, o farol, ele é utilizado para guiar esses navegantes em um caminho seguro, até o porto seguro. Assim era João Batista. A própria Bíblia diz que ele não era a luz, mas ele veio testificar a respeito da luz, ele veio para falar da luz. João Batista era como um farol na sua época, esse farol que aponta para Jesus. Mas irmãos, hoje em dia eu estava refletindo em casa, e poucos de nós desejamos ser uma voz profética como João. Todos nós sabemos que o mundo precisa do Evangelho. Todos nós sabemos a condição humana sem Cristo Jesus, uma condição perdida. A própria palavra diz, mortos em seus delitos e pecados, afastados de Deus, filhos da ira. E se não se converterem, se não anunciar Cristo, se não confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o fim deles é triste. É eternidade no inferno, afastado do Senhor em condenação eterna. Todos nós sabemos disso e todos nós concordamos com isso. Mas muitos nessa noite talvez não tenham o mesmo desejo, o mesmo interesse, o mesmo amor que queima no coração de ser um profeta como João Batista. Muitos de nós não temos mais o desejo de vermos um avivamento de Deus em nossos dias, em nossas igrejas, em nossas células, em nossa casa, porque isso foi substituído por outras prioridades.
E existem algumas razões para essa mudança acontecer nos nossos dias. A primeira delas, o nosso conforto substituiu a fome espiritual. Muitos já se acomodaram e não querem mais pagar o preço da santidade. Muitos de nós não querem mais pagar o preço em buscar o Senhor. Muitos de nós não querem mais buscar o Senhor, buscar uma experiência com Deus profunda, que nos faz sair do nosso comodismo, que nos faz sair do nosso dia a dia, da nossa rotina, para buscar um avivamento de Deus. Se você olhar as Escrituras, se você estudar a teologia, se você buscar no Google, você vai encontrar que os grandes avivamentos da história, eles aconteceram em momentos de perseguição, eles aconteceram em momentos de crise, eles aconteceram em momentos de dificuldade. Mas o nosso conforto, o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade, ela acaba substituindo uma fome espiritual de Deus. Eu estive pregando no culto de jovens e eu disse para os jovens que eles precisam sair do comum, do ordinário, para viver uma vida extraordinária com o Senhor. Mas para isso exigem decisões e ações diferentes do que todo mundo está fazendo. O segundo é o nosso entretenimento substituiu a nossa vida de oração. As redes sociais, as distrações roubaram o tempo que deveriam ser dedicado à comunhão com Deus. Antigamente os crentes passavam horas orando, jejuando, buscando o Senhor. Eu também estive falando para os jovens que determinada escola, há muitos anos atrás, foram visitar, salvo engano, o quarto de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de sua época, um grande pregador nas mãos do Senhor, um dos maiores avivalistas. E eles passavam pelo quarto, e chegando no quarto de Spurgeon, havia uma marca no chão, duas marcas no chão, um chão cavado de madeira. E o professor dizia: olha, alunos, aqui era onde Spurgeon gastava horas e horas e horas ajoelhado de oração. E aqui essas marcas no chão são marcas dos seus joelhos. E os alunos ouviram aquilo atentamente. E quando todos já estavam no ônibus, o professor começa a contar um por um e percebe que tem um aluno faltando. E ali ele preocupado, ele volta então no quarto daquele museu, daquele local de visitação, e ele encontra um dos alunos ajoelhado dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo o que tu fez com o Spurgeon, faz de novo. Então, aquele professor bate na costa dele e diz: vamos, Billy Graham, vamos para casa. E Deus assim fez na vida de Billy Graham. Sabe por quê, irmão? Porque Billy Graham gastava 8 horas por dia em oração com o Senhor. Diferentemente, um outro pastor, ouvindo a história de Billy Graham, disse: Senhor, faz de novo, me dá o que tu me deste para Billy Graham. E a história conta que Deus olhou para o pastor e disse: me dá o que Billy Graham me deu. 8 horas de orações por dia. Perceba, todos nós queremos ser grandes avivalistas na mão do Senhor, grandes João Batistas, grandes em nossa história, mas poucos estão comprometidos, de fato, com uma vida piedosa e uma vida diferente. Porque o entretenimento, o nosso conforto, substituiu esse desejo de buscar mais do Senhor. O humanismo substituiu o temor do Senhor. Hoje em dia, a cultura moderna diz que o homem é o centro de tudo, ao invés de Deus. As maiores igrejas hoje, mais lotadas, são aquelas que mais afagam o ego das pessoas, são aquelas que mais profetizam bênçãos e prosperidade para as pessoas. E as igrejas hoje mais vazias são aquelas que falam sobre a cruz, sobre arrependimento, sobre vida de sacrifício. Porque o humanismo substituiu uma vida de temor ao Senhor, o sucesso material substituiu o propósito espiritual, as riquezas, os status ofuscaram o desejo por uma vida com Cristo. O racional, a razão substituiu o sobrenatural. Se não pode ser provado, não é verdade. Se não pode ser provado, não é milagre. Se não pode ser provado, não é do Senhor. A nossa fé hoje em dia, ela foi esmagada pelo racional. Muito de nós deixamos de crer no poder do Senhor e na manifestação do Espírito Santo. Nos bitolamos em nossas convicções racionais
e deixamos de viver o sobrenatural nas mãos do Senhor em razão daquilo que não pode ser provado, então não pode ser verdadeiro. O evangelho light substituiu a entrega total, porque muitos querem carregar a cruz, poucos querem carregar a cruz e viver em santidade, mas muitos querem um evangelho sem cruz, sem arrependimento e sem compromisso. Deus também chama cada um de nós a sermos como João Batista em nossas épocas, anunciando a verdade de Cristo Jesus, anunciando a mensagem do reino, falando sobre pecado, falando sobre arrependimento, falando sobre o quebrantar de coração, mostrando que só Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo nos traz a presença do Senhor, só em Cristo encontramos a salvação. Mas eu pergunto a você, como é que você tem se posicionado como essas pessoas com o chamado para ser como João Batista? Mas se você se posicionar, se você for igual aquele menino Billy Graham e se ajoelhar no seu quarto e dizer: faz de novo, Senhor, faz de novo, eis aqui a minha vida, o que tu queres te darei. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor fará coisas extraordinárias por meio da tua vida. Nós temos como segundo ponto a rejeição da luz e suas consequências. O texto diz, versículo 9 e 10, a verdadeira luz que ilumina todo homem estava vindo ao mundo, e ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. A rejeição de Jesus é talvez o maior paradoxo da história, porque o Criador de todas as coisas, o Deus que fez os céus e a terra, que fez os animais, que fez eu e você, que soprou em nossas narinas, o Deus maravilhoso, o Deus que está sentado no mais alto sublime trono, então ele vem à terra, ele vem até as suas criaturas, e o mesmo Deus que fez todas essas coisas é rejeitado por sua própria criatura. Talvez esse seja o maior paradoxo, porque isso, ele não é apenas um erro dos fariseus. Talvez hoje, olhando a perspectiva geral do Evangelho, olhando todo o cenário do Evangelho por meio das Escrituras, a gente pode dizer: mas que povo louco esse? Como é que eles puderam rejeitar Jesus? Mas como é que eles puderam crucificar o Messias, aquele que curava, que salvava, que transformava, que libertava, que expulsava demônio? Como é que esse povo é tão burro, tão tolo? Mas esse não foi só um erro dos fariseus, isso é um padrão do coração endurecido que ainda hoje acontece. Pessoas que ouvem a mensagem do Senhor, a pregação do Evangelho e continuam com o coração endurecido, que continuam rejeitando a Jesus, que continuam dizendo não ao chamado de terem uma vida transformada e salva, por acreditarem em seus pensamentos de que isso não é verdade, de que talvez terão tempo no futuro de assim o fazer. É como um mendigo que, ao encontrar um bilhete premiado da Mega Sena e morando nas ruas sem nada, ele olha para esse bilhete premiado e não acredita, rasga e joga fora. Assim são aqueles que recebem a mensagem do Evangelho. Assim são aqueles da época de Jesus que viram o Messias, que viram curando, transformando, libertando, sendo crucificado, ressuscitando ao terceiro dia, e ainda assim disseram: eu não acredito nele. E ainda assim permaneceram com o coração desprezando o Senhor, porque talvez acreditam que terão tempo para se arrepender, mas a verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. E a mensagem do Evangelho sempre é uma mensagem de urgência, porque o próprio Cristo disse que a sua vinda será como um ladrão, e ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. O perigo de rejeitar a luz de Jesus, a luz do Evangelho, a luz que transforma, não é apenas viver uma vida vazia, mas é enfrentar uma eternidade sem Deus, e Ele virá julgar com toda justiça o seu povo e todos aqueles que rejeitaram o seu Filho. Hebreus diz que ao homem
está ordenado morrer uma única vez, e após isso virá o juízo. Quem morre sem Jesus vai enfrentar um destino de trevas. Isso não é um aviso simbólico. Eu não aqui estou fazendo o conto da carochinha, eu estou falando a palavra de Deus. A palavra que é real, a palavra de Deus que transforma, que é viva, que é eficaz, que dura de geração em geração. E ela está dizendo, se você morrer sem o Evangelho, você vai viver uma vida eterna em trevas, afastados do Senhor. É uma realidade descrita por Jesus. De outro modo, o Senhor Jesus não viria à terra. De outro modo, o Senhor Jesus não desceria do seu trono, encarnasse e morresse pelos nossos pecados, se isso de fato não fosse urgente, se isso de fato não fosse verdade, se isso de fato não nos causasse um grande temor. É uma tragédia morrer sem Deus, porque isso revela uma vida sem propósito, onde as pessoas vão viver buscando prazeres, sucesso e reconhecimento. Só que nada disso preenche a sua alma. A única coisa que vai tornar sentido para você é quando Deus entrar na sua vida e mudar a sua história. Isso revela uma escravidão no pecado, porque quem rejeita Jesus continua preso às suas próprias paixões, escravizado nos seus próprios vícios, nas suas próprias mentiras. Isso revela uma condenação eterna, porque a Bíblia é clara nesse sentido. E o tempo está acabando. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho e adiou essa decisão? Quantas vezes bateram na tua porta, falaram do Evangelho e você brinca com a eternidade? Basta vir um pequeno vírus, que todos nós ficamos apavorados, aterrorizados por saber da nossa fragilidade. Basta vir um diagnóstico que você percebe o quão passageiro é a sua vida. E que se você não se resolver hoje com o Senhor Jesus Cristo, você sofrerá uma condenação eterna, porque morreu sem Jesus. E Jesus chama todos os dias, a cada momento, te entregando uma chance em sua longanimidade para se arrepender dos seus pecados. Mas muitos acreditam que talvez ainda seja cedo, mas a morte chega sem aviso. A decisão de aceitar Jesus ou de negar a Jesus é a mais importante que a gente pode tomar. Talvez hoje, para muitos aqui, seja a última oportunidade. Talvez hoje aqui seja a última vez que você vai ouvir eu falar ou outra pessoa falar sobre a mensagem do Evangelho. Outro dia um amigo meu disse, ora pelo meu cunhado. Repentinamente, ele adoeceu, está no hospital, em risco de morte. Veja como a nossa vida é frágil. Tiago já disse que nós somos como um vapor. Rapidamente aparece, mas também rapidamente desaparece. Existe um livro, talvez muitos de vocês já tenham lido, se não leu, eu recomendo ler. Ele é um livro muito interessante, talvez vai te causar medo, mas talvez vai te fazer entender como é que acontecem as coisas espirituais. Um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, escrito por C.S. Lewis, onde ele ilustra a estratégia diabólica com maestria. Um grande escritor. E ele fala a respeito de um demônio experiente, um demônio maduro, um professor no inferno, um grande demônio chamado Fifatuso, que escreve cartas ao seu aprendiz, ao seu estagiário, chamado Vermibele. E naquelas cartas ele ensina como conduzir a alma humana à perdição. Ele ensina ao seu estagiário que tirar as pessoas do reino de Deus, que deixar as pessoas presas nos seus pecados, não se dá por pecados grandes, mas por meio de pequenas distrações, pequenas desculpas, justificativas de fazer o homem perder o foco de Deus. E ele ensina que o inferno, ele não é um destino óbvio,
para todo mundo, mas ele é um progresso disfarçado. Provérbios 14:12 diz que há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são um caminho de morte. Nesse livro, ele ensina que a grande estratégia do diabo não é apresentar o inferno como algo assustador, terrível. Se ele fizesse isso, as pessoas praticamente recusariam. Diz até um ditado, né, que se eu estou no inferno, abrace o diabo. Muitos dizem por aí, achando que o inferno é coisa brincadeira, é coisa superficial. E essa é a ideia que o diabo quer de fato fazer as pessoas crerem que o inferno não existe. Que o inferno não é algo assustador, não é terrível. E em vez disso, ele transforma o pecado em algo atraente, aceitável, justificável. E escrevendo, ele diz no seu livro que o caminho mais seguro para o inferno é gradual. É uma ladeira suave, macia, sem curvas, sem marcos, sem placas de aviso. O inimigo não empurra as pessoas para longe de Deus de uma vez. Ele faz isso devagar, tornando mais ocupadas, mais entretidas, mais satisfeitas com as suas próprias moralidades, cada vez menos consciente da sua necessidade de Deus. O diabo, ele não quer que o homem se rebele abertamente. Ele só quer que você seja indiferente quanto a Deus. Satanás sabe que o homem raramente se torna um ateu declarado da noite para o dia. Ao invés disso, o que ele faz? Ele convence de que Deus é irrelevante, que o pecado não é tão sério assim, que há tempo de sobra para se arrepender. C.S. Lewis escreve o diabo falando para o seu aprendiz, dizendo: é melhor fazer com que ele pense que a religião é útil, em vez de verdadeira. Transforme a fé dele não como um fim, mas como um meio, para que ele não perceba que de fato a fé é um fim em si mesmo. Em outras palavras, o diabo não se importa se você acredita em Deus, desde que não viva para ele. Lucas capítulo 21, 34 diz: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente. C.S. Lewis ainda escreve dizendo que o nosso maior aliado na perdição das almas não é um pecado terrível, mas um bom almoço, um cochilo agradável, um passeio tranquilo antes de dormir, tudo sem que o homem perceba que está se afastando de Deus. E ele continua em seu livro dizendo que o truque mais eficaz do diabo é convencer os homens de que eles ainda têm tempo para se arrepender amanhã. Mas todos nós sabemos que esse tempo não é garantido. Quantos amigos nossos já partiram desse mundo sem nunca terem tomado uma decisão por Cristo Jesus? Quantos amigos nossos e familiares morreram repentinamente? Quantos de nossos amigos e familiares morreram sem ter uma próxima oportunidade de ouvir sobre Cristo Jesus e sobre o Evangelho e se arrepender? Nesse livro ele escreve que o inferno não é um destino para rebeldes declarados apenas, mas para todos os que desperdiçaram suas chances de se encontrar com Deus. Efésios capítulo 5, 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os homens e Cristo Jesus te iluminará. O que você tem feito com a mensagem do Evangelho? Será se nós temos permitido o diabo nos convencer que ainda dá tempo? Será se isso tem nos trazido ao entendimento de que nós precisamos do Senhor? Será se nós estamos acomodados em nossa fé?
e de maneira imperceptível descendo ladeira abaixo. Mas hoje eu queria trazer para vocês que é dia de despertar e de pedir para que Deus nos desperte antes que seja tarde demais. O texto também ensina a respeito do privilégio de sermos filhos de Deus. O versículo 12 e 13 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Cristo Jesus oferece a nós um novo nascimento, uma nova identidade, um novo destino. Quando o mestre dos fariseus chegou para Jesus e disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo disse: precisa nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos conhecer a Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador, reconhecer nossa condição de pecadores e de necessitados da sua graça e da sua misericórdia. Pense numa criança sem família. Não sei se você já visitou algum orfanato, eu já tive essa oportunidade. E é muito triste. Mas também é muito alegre quando de repente aparece uma família cheia de amor e adota um daqueles meninos ou meninas e lhes dá um novo sobrenome, e lhes dá uma nova esperança, e lhes dá um novo sentido, um novo caminho, e lhes dá uma nova vida. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que nós somos chamados à família de Deus pela adoção, trazidos de volta à presença do Senhor por intermédio de Cristo Jesus. Nós recebemos o chamado para vivermos como filhos de Deus. Porque se de um lado o diabo trabalha sorrateiramente para afastar as pessoas da verdade, se ele está conduzindo muito a uma vida rumo ao pecado, rumo ao inferno, de maneira imperceptível, Deus, em sua palavra, em sua infinita graça, oferece ao mundo, oferece a nós, oferece à sua igreja, oferece a você que está ouvindo essa mensagem, um resgate glorioso, um transformar de coração, uma nova vida, um novo nascimento, um novo destino, uma nova morada, um novo reino. Porque Jesus, em sua palavra, nos diz que o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso que ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo, isso não está dizendo que é o medo do dia a dia, não. O amor lança fora todo medo, porque em Cristo eu não tenho mais medo de ir para o inferno, eu não tenho mais medo de ver uma vida agora terrível no pecado, destinada à vida em trevas. Não, o amor de Deus arrancou do meu coração o medo, o temor, porque Cristo Jesus salvou a minha vida do pecado. Por isso que o amor lança fora todo medo. Deus nos chama para uma vida transformada, a uma vida de misericórdia, a uma vida de graça em sua palavra. Essa é a excelência da graça. Que perceba, nada do que fazemos pode nos tornar filho de Deus. Nós não temos mérito para isso. Você pode trabalhar, você pode conquistar todo o dinheiro do mundo, mas isso não salva a sua alma. E aqui vem a maravilhosa graça de Jesus, que não é por esforço humano, não é por tradições religiosas, não é por nossa linhagem familiar, é o milagre da graça, é o dom salvífico do Senhor em nossas vidas. Porque a graça de Deus significa que ninguém que nasce em um lar cristão quer dizer que vai ser salvo. Se ele não nascer de novo, ele não se tornará filho de Deus. Isso significa que nós não somos salvos por nossas obras. A nossa salvação só vem por meio da fé em Cristo Jesus.
Isso significa que a graça de Deus é soberana, não depende da vontade humana, mas depende do amor divino. Se somos salvos, é porque Deus nos chamou para si. E nós temos como igreja um papel insubstituível na terra. É como filhos de Deus sermos profetas nesse mundo. É como filhos de Deus sermos a voz que o Senhor levantou em nosso meio e preparar o caminho do Senhor, porque Ele voltará. João Batista anunciou a mensagem do Evangelho quando Cristo foi encarnado e veio fisicamente a este mundo. Mas hoje a sua igreja tem um novo papel de continuar preparando o caminho do Senhor, porque Ele voltará a buscar a sua igreja. Ele voltará a julgar todos os povos. E dessa vez, Ele virá de uma vez por todas. E como Ele te encontrará? Como Ele me encontrará? Muitos de nós acreditamos que essa história de que Jesus está vindo, está chegando, está se aproximando, é uma grande balela. Mas quem diz que você vai estar aqui quando Ele chegar? Quem te garante se mês que vem você não morrerá? Quem te garante se ano que vem você não morrerá? Quem te garante se daqui a alguns minutos você não morrerá? Para você, para aqueles que estão morrendo, sim, a chegada do Messias é breve. A chegada do Messias é instantânea. Para aqueles que morreram sem o Senhor. Nós não iremos viver 200, 300 anos. Quiçá chegaremos a 80, a 70. Muitos de nós já passamos na metade da vida. Muitos de nós já vivemos mais da metade da vida. Porque as estatísticas dizem que é por volta de 65, 70 anos. Talvez você só lhe resta 15, 20, não estou profetizando morte por você, estou falando de estatísticas. Eu tenho 33, se eu viver até os 60, já passei da metade. Se isso não te causa um senso de urgência, se isso não desperta em você uma condição de você de fato olhar para as Escrituras e à luz do Evangelho e dar uma decisão, não sei mais o que pode abrir os teus olhos para perceber a necessidade do Senhor. E para finalizar, eu e você somos chamados a sermos mensageiros do Evangelho. Eu acompanho muitas redes sociais. E o termo profeta, hoje em dia, se tornou quase um xingamento para o povo de Deus. O termo profeta hoje em dia está tão banalizado, está tão desacreditado por aqueles que se levantam aí fora como falsos profetas, aqueles que brincam com a mensagem do Senhor, que você se levantar no seu trabalho, na escola, na faculdade e dizer que você é um profeta de Deus, talvez isso te impeça, esse pensamento de ser motivo de chacota. Mas no tempo de João Batista e nos tempos de hoje, o profeta de Deus, cheio do Espírito de Deus, da luz do Senhor, deve se levantar sim, deve anunciar sim a mensagem de Deus, a luz do Evangelho, aonde nós estivermos. As pessoas estão deixando de serem transformadas e convertidas por falta de verdadeiros profetas, enquanto muitos aí fora estão se levantando como falsos profetas e não estão transformando a vida de ninguém, pelo contrário, estão contribuindo para a perdição deles, porque a mensagem é falsa, é mentirosa. E o mundo está mergulhado no engano. Quem anunciará a mensagem de Deus? Como Deus disse para Isaías, o povo estava precisando de alguém que pregasse, que anunciasse. E aí vem aquela grande música que a gente canta nos DIP, né? Como crerão se não há quem pregue? E a gente canta e celebra. Como pregar se ninguém se dispõe aí?
Parece que dentro do nosso coração está assim, desde que não seja eu, seja o irmão, está tudo certo. Como crerão naqueles... Aí na hora de eis-me aqui, você... ele vai... Isaías disse, Senhor, eu sou o homem que habito no meio de pecados, não posso. Mas ainda assim o Senhor transforma a sua vida, os seus lábios, e se torna um grande profeta de Deus. Eu não sei qual é a tua condição teológica, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu sei de uma coisa: se você se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha célula, na minha casa, o Senhor vai te usar poderosamente, porque Ele te chamou também como chamou João Batista. E talvez em nós cause esse grande medo, como causou no coração de Moisés, é um medo natural, como causou no coração de Josué, é um medo natural, mas o mesmo Deus que disse para Moisés, calma, eu estou contigo, eu estou trazendo Arão, calma Josué, seja forte, corajoso, abra a tua boca, eu estou contigo, é o mesmo Deus de hoje. Você só precisa dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu vou abrir a minha boca, eu não sei o que vai sair, mas o teu Espírito, aquele que nos faz lembrar da mensagem do Evangelho, o Consolador, o Paracleto, o que o Senhor derramou na minha vida, Ele vai me usar poderosamente para transformar o meu lar, para transformar meu trabalho, para transformar minha faculdade, porque eu vou ser essa voz profética nesse mundo. Mas só depende de você. Eu contei para os jovens que eu fiz uma viagem recente para Bacabal. E eu fui sozinho com um amigo meu. E ele é maçom. E no caminho eu disse, vai ser uma grande oportunidade de evangelizá-lo. E eu disse isso para os jovens. Eu disse, olha, é muito mais fácil eu subir aqui nesse púlpito, pregar para vocês, do que eu pregar para esse cara no carro. É difícil, é muito difícil. Porque você não sabe como entrar, não sabe o que falar, não sabe como puxar a conversa. Parece que os versículos somem, você dá um branco na sua cabeça. Você não sabe o que dizer, você não sabe se vai falar besteira. E eu disse, Senhor, eu não sei o que vai acontecer não, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. Eu preciso falar do Evangelho para esse rapaz. E ele vive uma vida muito promíscua, muito mundana, mas se declara ser um cara ético, que respeita toda a religiosidade. Todo dia na empresa nós temos de segunda e sexta um momento de oração, e ele é o primeiro que está lá assim. Mas o dia a dia dele é promíscuo, é de carnaval em carnaval, é de mulher com mulher. E ele me diz que crê em Deus, que Jesus mora no coração dele. É assim, o mundo aí fora. E na ida o carro quebra, na ida a gente pega um Sigpari lá em Miranda, que aquilo ali não é de Deus. Nós ficamos 3 horas parados lá. Eu digo, se isso não for resposta de oração para falar de Deus, eu não sei o que é mais. Até que um momento, do nada, ele diz assim, tu é crente, né? Eu digo, eu sou. E ele disse assim, mas tu sempre foi, como é que é isso? Eu digo, é agora. Eu digo, a hora é agora. E ali eu comecei, eu já estava lendo meu diário, meu devocional, e eu comecei a falar, e ele ficava brincando, e eu comecei a falar muito sério para ele, ele começou a calar, e eu comecei a falar da mensagem da cruz. E de uma coisa eu sei, irmãos, a palavra de Deus que diz que ela vai ser pregada em toda a terra, ela está se cumprindo, porque nunca mais esse rapaz poderá se apresentar diante de Deus e dizer que não escutou a mensagem do Evangelho. De alguma forma, a mensagem do Evangelho vai causar resposta, ou positiva ou negativa, mas ela não volta vazia. Uma vez eu preguei para um amigo meu, quando eu era muito pequeno. Depois de 10 anos, já morando em outro estado, ele me liga. Eden, para quem não sabe, meu apelido é esse. Como é que tu tá? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Deixa eu falar um negócio. Estou numa igreja. É mesmo, cara, pô, que legal. Sou crente agora, cara. Pô, meu irmão, que bênção, cara, estou muito feliz. Eu estou te ligando só para te falar um negócio. Sabe aquela mensagem que tu pregou quando a gente era pequenininho? Lá na igreja Maranata, que tu até me levou no ensaio. Eu digo, eu lembro.
aquilo ali nunca saiu do meu coração. E hoje eu me converti a Cristo. Meu irmão, eu não sei quem convence é o Espírito, quem convence é Deus. Mas nós precisamos nos levantar como João Batista em nossa era, em nosso momento, em nosso século, e falar de Deus às pessoas. Não tenha medo, abre a boca, fala. De alguma forma fala, mas Deus vai usar a sua vida. Abra lá em João 3,16 e começa a falar. E acredite no poder do Espírito que habita em você. De algum modo, aquela mensagem vai chegar àquele coração. Mas o mundo está aí. E se o diabo tem conduzido essas pessoas ao inferno, quem vai alertá-los do perigo? Se Deus nos resgatou, se Deus nos chamou, chamou a nossa família, não deveríamos também falar disso às pessoas? O diabo trabalha pacientemente para afastar o homem de Deus. Mas também Cristo trabalha com amor e longanimidade e misericórdia para resgatá-lo. Mas a decisão final é de cada um. A resposta final é de cada um. O inferno não precisa que você odeie a Deus, só precisa que você continue assim, diferente. O céu não é para simpatizante de Jesus, mas é para os que decidiram entregar a sua vida a Ele. Queria te convidar a ficar de pé. E nós iremos orar. E eu não sei se nesse lugar tem alguém que deseja entregar a vida ao Senhor. Eu não sei se nesse lugar existe alguém que deseja reconciliar-se com Deus, mas o momento é esse. A hora é essa. A oportunidade é essa. O momento é esse. E não permita que mais um dia, que mais uma vez, a mensagem do Evangelho entre pelo seu ouvido e saia pelo outro. Porque desse modo, você deu mais um passo na descida imperceptível a uma eternidade em trevas. Ou decida aceitar o maior privilégio, o maior título que alguém pode receber na vida, ser chamado de filho de Deus. Chegar na glória, chegar naquele grande dia e ouvir: entra, servo bom e fiel, para o gozo do seu Senhor. Porque muitos ouvirão o seguinte: não, eu nunca vos conheci. Enquanto orarmos, se você deseja nessa noite entregar a sua vida ao Senhor, você pode levantar sua mão, se você não quiser vir aqui à frente. Mas se você deseja publicamente fazer aquilo que Jesus disse: se confessares o meu nome diante dos homens, assim também confessarei diante do Pai. Mas quem me negar diante dos homens, assim também eu negarei. Senhor meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que permanece viva, eficaz, que transforma o nosso coração, que ilumina o nosso interior, que nos abre os olhos, que nos enche de um gozo profundo. Palavra essa, Senhor, que dissipa toda a escuridão de nossos corações, se nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se nós entendermos a nossa condição de pecadores, de desobedientes de Deus, de afastado do Senhor. A Tua luz, ela entra em nosso coração e dissipa todas as trevas, e dissipa toda escuridão, e dissipa todo pecado, porque em Jesus há nova vida. Em Jesus há uma vida clara, de luz, de libertação, de transformação, de salvação. Meu Deus, é bem provável que nessa noite exista alguém que ao ouvir essa palavra esteja assim no seu coração: isso não é para mim. Talvez nessa noite tenha alguém nesse lugar que ao ouvir a Tua palavra diga: está cedo demais. Quem sabe um dia, quem sabe amanhã, quem sabe mês que vem, quem sabe quando eu me sentir mais confortável com essa história de evangelho. Talvez alguém nessa noite diga: eu estou muito envergonhado de ir lá na frente. O que vão pensar de mim?
Talvez nessa noite tenha alguém que diga: eu não sou merecedor dessa palavra, dessa mensagem. Não sou digno disso. Olha a minha vida. Olha tantos pecados que eu cometo. Olha o quão antiético eu sou, o quão sujo. Mas nós olhamos para a tua palavra e o Senhor diz que são para esses que o Senhor veio. O Senhor veio resgatar e libertar o perdido, o pecador, o doente, aquele que precisa de transformação. Do outro lado, o diabo quer continuar fazendo-os acreditar que é isso mesmo, que Jesus Cristo não é verdadeiro, que o Evangelho é uma coisa que não traz transformação alguma, que não existe céu, que não existe inferno. Mas nessa noite, em nome de Jesus e por meio da tua palavra e como profeta de Deus, eu oro para que todos esses pensamentos e corações endurecidos caiam por terra em nome de Jesus. Deus, e que vejamos salvação no meio do teu povo. Que em nome de Jesus as pessoas possam entender o senso de urgência, a condição pecaminosa. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Há salvação nessa noite. Eu não sei você, mas eu me alegro, porque nessa noite tem salvação. Tem salvação na presença do Senhor. A Bíblia diz que os céus estão em festas. Os céus estão em festa. Os céus estão em festa. Se há mais alguém nesse lugar, eu queria te chamar aqui à frente, a tomar a mesma decisão. A tomar a mesma decisão. Pode ser seu último dia. Pode ser o seu último dia. Meu Deus, em nome de Jesus nós continuamos orando. Porque nós entendemos a mensagem da salvação. A mensagem do Evangelho é essa: nós não merecíamos, não fizemos nada para receber a salvação, não fizemos nada, absolutamente nada. Pelo contrário, nós fizemos tudo o inverso. Nós te desobedecemos, nós quebramos a tua lei, nós te negamos, nós te crucificamos, nós dizemos não para ti, nós te rejeitamos. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E se nós clamarmos, e se nós abrirmos a nossa boca, o Senhor virá, nos salvará, nos transformará, o Senhor nos libertará, o Senhor nos dará um novo nome, seremos uma nova criatura, seremos um novo povo, um povo chamado agora de povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, não mais um povo filho da ira, não mais um povo filho da desobediência, mas filhos de Deus, filhos do Senhor, criaturas do Senhor, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, uma nação gerada no Senhor. É isso que nós somos, a igreja de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão com a igreja do Senhor. E é por isso que nós nos levantamos nesse lugar a clamar em nome de Jesus, para que o Senhor continue trazendo vidas, transformando, libertando, abrindo os olhos nesse lugar, em nome de Jesus. Como igreja de Deus, nós oramos e repreendemos todos os pássaros nesse lugar. Nós repreendemos todos os espíritos malignos nesse lugar, que queiram roubar a mensagem do Evangelho, que queiram tirar a mensagem do Evangelho no coração do teu povo, que queira cegá-los, que queira fazê-los ir para uma eternidade longe de Jesus, que queira fazê-los para uma eternidade de trevas. Nós oramos e repreendemos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Nós lançamos por terra todas as ações do diabo para querer destruir a vida do teu povo. E em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Se há alguém nesse lugar, se há mais alguém nesse lugar que queira se render ao Senhor, eu te chamo aqui. Se há mais alguém nesse lugar que queira entregar a sua vida ao Senhor, eu te chamo nessa noite. Se há mais alguém nessa noite que queira se render ao Senhor, eu te convido a vir à frente.
Mas se não há, nós iremos orar por essa família. Oh Deus, que alegria vermos uma família se render ao Senhor. Não sei você, mas eu daria uma salva de palmas bem grande ao Senhor. Eu daria uma salva de palmas bem grande ao Senhor. Nós iremos orar. Nós iremos orar. Estenda a tua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, oramos por essa família. Oramos por esses que estão declarando que Cristo Jesus é o Senhor das suas vidas. E nós cremos que nesse momento o nome deles estão sendo escrito no livro da vida. E não há quem possa apagar a partir de hoje os títulos que estão recebendo de serem filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o selo do Espírito que nesse momento é cravado em seus corações possa fazê-los profetas de Deus aonde eles estiverem. Que em nome de Jesus o teu nome seja agora proclamado através das suas bocas, como nova criatura, como transformados e convertidos e restaurados. Eles sejam agora para o mundo luz aonde eles estiverem, luz nas trevas, luz no seu trabalho. Seja agora uma família reconhecida não mais por uma família que somente via a igreja visitar, mas agora uma família cujo Senhor é o Deus da sua casa, cujo Senhor é o Deus da sua família. Que agora a tua palavra é a base dos seus pés e a direção de suas decisões. Nós o recebemos, Senhor, como membros do corpo. E em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa fazê-los frutificar. Que o Senhor possa levantá-los em nome de Jesus, Pai, aonde quer que eles estiverem. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Meus irmãos, o Alan Jones está aceitando Jesus e a Camila está se reconciliando com o Senhor, amém? Não estou sozinho. Glória a Deus. Você possa cumprimentar esses irmãos que agora são nossos irmãos. A melhor decisão eles tomaram. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa em nome de Jesus te alcançar, te abençoar. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é
Eu creio.